Quando vocês olham a parte do medo, tem muita gente que pega e começa a criar uma história sobre o medo. Eu estava escutando aqui agora um pouco o que eu estava aqui atrás, enquanto o Ivan estava perguntando. Falei assim, eu não tenho medo. Quem foi que falou isso? Eu não tenho medo, eu tenho receio. A diferença é só o nome bonito que você trocou para poder falar que você tem medo no jeito mais bonito. É o medo elegante. Chama receio. Mas é medo igual. Você fala assim, cara, eu tenho medo de prosperar, eu tenho medo de crescer, porque isso aí é uma realidade. Eu vou te explicar o porquê. Quando você vê algo na sua frente, você fala assim, cara, tem aquela porta, mas eu não sei o que tem de trás daquela porta. Você está sempre nesse quarto aqui. Vamos imaginar um negócio. Vocês estão num quarto. Esse quarto é o quarto da sua vida. Você sempre conheceu ele. É onde você consegue pagar as contas, é onde você consegue buscar aquele alimento que você come todo dia. É o boleto que está tudo certo. Você não tem dívida, você não tem nada, mas você está dentro daquele quarto. Você conhece aquele quarto. Fechou? Aquele quarto é conhecido. Aí chega uma pessoa, tipo o Pablo Marçal, e chega para você e fala assim: depois daquela porta é melhor. Aí você fala: será, mano? Eu não conheço de trás daquela porta. A porta ela é escura, ela é desconhecida. E o medo é a ausência do conhecimento, ou seja, é você não conhecer sobre aquilo que você está indo atrás. E você não conhece, porque a sua mente ela só conhece do que você teve experiência, mas você nunca teve a experiência de prosperar, de crescer. Aí quando você fala assim, cara, eu vou crescer, você vai pegar o seguinte, fala assim, cara, quando você crescer, você vai ter que contratar gente, demitir gente, abandonar a certas pessoas, abandonar hábitos. Aí quando você começa a olhar a quantidade de coisas que tem para crescer, aquilo te dá medo. Então o seu medo, o maior medo que o ser humano tem é o medo de prosperar, porque ele sabe que de trás da prosperidade tem uma dificuldade que ele ainda não acessou. Trabalhar alavancado é um medo da maioria das pessoas. Por quê? Porque de trás da alavancagem existe um conhecimento para alavancar. Você pergunta assim, os caras que é bilionário estão altamente endividados? Eu estava escutando isso até você falando. Estão, porque não tem como crescer sem usar um negócio chamado OPM, Other People's Money, que é dinheiro dos outros. O banco trabalha 100% com dinheiro de terceiros. Você acha que ele empresta dinheiro dele? Ele pega pessoas que estão ali colocando na, como é que é o nome? Poupança, e empresta para a pessoa, ela pega, pega dinheiro emprestado pagando 0,5 e empresta 2,3, 3,1 e vai indo cada vez mais. Aí ele está pegando dinheiro de alguém que ele paga pouco e empresta para outra pessoa que paga muito para ele. A diferença é o crescimento dele e é dinheiro dos outros, não é dinheiro dele. Então, no final das contas, quando você começa a olhar as estruturas de alavancagem financeira que existem, dá medo porque nós não conhecemos. É igual o avião a primeira vez na vida. Quem aqui já voou de avião? Tem gente que não voou, levanta a mão, nunca voou. Tá, tem duas pessoas aqui que nunca voaram. Conta para as pessoas que nunca voaram se você não teve medo no dia que você voou a primeira vez. Você sabe por que você teve medo da primeira vez que foi voar de avião? Porque você não conhece como funciona o avião, você não conhece como é que funciona, se ele vai cair ou não. Se na primeira turbulência que tem, vira todo mundo crente. Balançou o avião, é oração para todo lado. Até quem não acredita em Deus, dessa hora acredita. Mas por quê? Porque você não tem o conhecimento. Qual é a força G que um avião suporta? Você sabia que turbulência não derruba avião? Os acidentes de avião que tem, eles são simplesmente por erro humano. Porque a máquina já avisou em solo. Está faltando equipamento, esse não está funcionando. Aí o piloto toma a decisão, vou voar mesmo assim. Você sabe aquele, ó pra você loucura, o que é ausência de conhecimento? O avião, na hora que vê um avião caindo igual caiu em São Paulo agora, vocês viram aquele que caiu assim, meio doidão assim, buf, achatou? Todo mundo viu, não viu? Saiu no noticiário. Aí todo mundo começa a ficar com medo de subir no avião, que você fala assim, mano, tem avião caindo. Não, teve um piloto inconsequente, porque quando pousaram aquele avião, não sei se vocês já pesquisaram sobre, mas quando pousaram aquele avião, falaram bem o seguinte, existe um instrumento que está falhando, existe um trem que está falhando nesse negócio. Só que quando apitou lá o instrumento, ele passou para outro piloto, o piloto falou assim, esse instrumento aqui, outro instrumento no avião estava falhando, ele falou assim, não, é porque esse outro instrumento aqui eles já me falaram, isso aqui é só um defeito no instrumento. E não era, realmente estava falhando. Que era o descongelamento das asas. Não sei se você sabe, mas quando está lá em cima é muito mais frio, é negativo. Se tiver umidade, ela prega na asa, a umidade mais a temperatura negativa e vira gelo. E tem um negócio nesse sistema nos aviões que ele faz o quebra de gelo, o desgelo da asa. Ele quebra o gelo e aí ela volta a ter a... Como é que é o nome? O nome da aerodinâmica. Ele volta a ter aerodinâmica.
Aí o que aconteceu? Esse instrumento, esse equipamento que faz o degelo, que quebra o gelo, não estava funcionando. Aí o cara, beleza, voou desse jeito, não estava funcionando, entrou lá, deu gelo na asa, ele perdeu a aerodinâmica, e aí, quando ele viu que perdeu a aerodinâmica, ele estava mais lento do que deveria estar, e ainda inclinou o avião e perdeu mais aerodinâmica ainda, e ele caiu. Aí você pergunta, o erro foi do avião? O avião já lá no solo avisou que estava com problema, ele tomou a decisão de voar mesmo assim, então é erro humano, que a máquina avisa. Aí o seu desconhecimento de avião, quando começa a ver acidente de avião, você fica com medo do avião. O avião não é o problema é o piloto. Pedro, então agora eu tenho medo do piloto. Aí você vai ficar medo da vida inteira. Então a hora que você vai ter que ir. Qual é a porcentagem de acidentes de avião? Avião é mais seguro que carro, é mais seguro que moto, é mais seguro que qualquer coisa, é mais seguro do que você sair de casa. Tem medo das exceções, exatamente. Por quê? Cara, é só olhar os dados. O medo é a ausência de conhecimento. Quando eu começo a conhecer, eu lembro um dia, eu tô falando de avião, porque eu tenho uma experiência muito doida. Eu era medroso, eu tinha medo de avião. Aí com 18 anos de idade, eu fiz um curso de piloto. Piloto de avião, em ultraleve. E o meu maior medo era do avião cair. Aí no meio da aula, acho que era, sei lá, 12ª, eu não vou falar 13ª, que esse número é feio, mas a 12ª aula. E na 12ª aula o cara falou assim, ó, agora a gente vai estolar o avião. Você sabe o que é stall? Quem sabe o que é stall? Estolar o avião é fazer ele parar no ar e cair. Aí eu falei, você não vai fazer isso não, você não é louco? Você vai parar o avião no ar? Não, né, você tem que aprender a retomar o avião. Eu falei, não existe, não vai fazer isso não. Ele, vou sim. E o avião, aí do nada ele, o motor. Aí o avião caiu. Voltou, eu falei, mentira que é isso, mano? Falou, cara, o problema é que muitos pilotos se acomodam, não sabem retomar stall, você tem que aprender a fazer isso aqui. Isso aqui é uma coisa que para você tirar a carteira de piloto, você tem que aprender a retomar stall. Aí eu mesmo tinha que fazer. Com 18 horas eu fui uma das pessoas mais novas do Brasil a fazer voo solo. Com 18 horas, 18 anos de idade, com 18 horas de piloto, eu fiz o voo solo, voei sozinho. Inclusive era aqui, não sei se vocês conhecem a PUB, que era a Associação de Pilotos de Ultraleve de Brasília, que foi fechada há muitos anos atrás por conta de coisa do governo. Mas a gente decolava aqui. Eu fiz todo o meu curso de piloto ali. Aí você fala, no dia que eu aprendi a estolar um avião, eu parei de ter medo do avião cair? Parei, porque agora eu conheço o que o avião é capaz de fazer. Turbulência, eu sei o que é capaz, eu sei a força G, eu tive que estudar. Então, tudo isso que vocês começarem a ver, vocês precisam adquirir conhecimento para parar de ter medo. Medo de alavancagem financeira, medo de prosperar. A prosperidade, entenda comigo, repete assim, a prosperidade é uma porta que eu não conheço. Eu preciso abrir para conhecer.